Continuação do assunto de análise de designs com blocagem. Como saber se existe uma interação entre a variável de blocagem e o fator? Uma forma é de você fazer esse gráfico que a gente já viu, é um scatter plot. Eu vou colocar aqui o eixo 0 que não estava desenhado. Você faz o scatter plot entre sua variável resposta aqui no eixo horizontal e no eixo vertical você coloca os erros. E você vê se existe algum tipo de padrão. Você está detectando algum tipo de padrão aqui. Como não parece haver nenhum padrão, a gente não deve ter nenhuma interação entre os fatores. Se você tivesse, por outro lado, algo como as coisas muito mais negativas aqui e muito mais positivas aqui, depois muito mais negativas aqui, você teria um padrão aqui que faz mais ou menos assim. Isso é um exemplo, pode ter outro tipo de padrão, mas aqui você claramente teria um problema, deve ter algum tipo de interação entre as coisas, entre o fator e a variável de blocagem. Outra coisa que nós precisamos verificar para validar o modelo é se os erros têm uma distribuição normal. E a gente viu como fazer isso no exemplo anterior dos designs com um fator sem blocagem, fazendo um histograma e vendo no olho se o histograma parece normal. Mas tem uma outra forma que a gente também discutiu anteriormente em outro vídeo, que é de usar um kkplot. O kkplot vai colocar, um gráfico quantil, que coloca o quantil da variável normal aqui, e o quantil dos seus erros aqui, e você aqui tem todos os pontos dos erros, dos quantis dos dois, quer dizer, do normal aqui, dos seus erros aqui, e você vê se parece cair numa reta. Aqui parece bastante próximo de uma reta. Aqui tem uma reta que já foi traçada, que é a melhor reta que passa pelos pontos, e parece que o casamento é bastante bom, então nós podemos aqui supor que os dados são normais e nosso modelo é válido. Tem outras coisas a verificar também, como a independência de erros e a variância constante, mas eu já falei desses pontos em outro vídeo. Neste momento, nós não temos problema de validação do nosso modelo, podemos ir em frente. Bom, passamos para a alocação da variação. Queremos saber as alternativas, nosso fator, são responsáveis por que percentual da variação, os erros também e os blocos também. Então, a alocação de variação é feita de forma quase idêntica ao que a gente viu antes. Você vai calcular, como a gente está vendo aqui, você vai calcular o somatório dos quadrados, né? Sum of squares dos y's, quer dizer, da variável resposta. Se você fizer isso, nesse caso, vai dar 154. Você vai fazer o somatório quadrado da média, vai dar 25. Você vai fazer o somatório do quadrado dos alfas, vai dar 38,5. Dos blocos, dos betas, né, vai dar 82,5. Dos erros, dos EIJs, coloca cada um ao quadrado, soma tudo, dá 8. E a variação total a ser explicada é simplesmente 129, que a variação total é simplesmente SSY menos SS0, que seria 154 menos 25, 129. E você vai ver que onde está esse 129? Ele está parcialmente aqui, parcialmente aqui, parcialmente aqui. Quer dizer, a variação que a gente vê na saída, ela é devida parcialmente às alternativas, à linguagem de programação, parcialmente aos desenvolvedores e parcialmente aos erros remanescentes, que são os fatores não explicados. Então, se você calcula agora 38,5 dividido por 129, você vai ver que você tem 29,8% de variação na saída explicada pelas alternativas, quer dizer, pelo fator linguagem de programação. Os blocos
explicam 64% da variação, portanto, os desenvolvedores explicam, a diferença entre os desenvolvedores explica 64% da variação e o que sobra, os erros, são 6,2%. Então, você pode ver aqui que foi muito bom a gente ter usado um design com blocagem, porque a blocagem, os desenvolvedores, eles explicam muita variação que a gente vê, e se a gente não tivesse isolado isso, a gente poderia se atrapalhar e achar que as alternativas ou os erros, que as alternativas não explicariam tantas coisas. Então, usar um design com blocagem foi uma decisão muito acertada. Aí você pode pensar, bom, acabou a história, mas não acabou, porque eu ainda tenho que perguntar. Parece que as alternativas aqui são muito mais altas do que os erros, né? Mas eu ainda tenho que ver se isso é devido à chance ou se realmente há uma diferença entre esses dois. Então, para isso, eu preciso fazer um teste de significância estatística. Não posso, só com esses números aqui, essas médias, eu não posso chegar à conclusão que o fator linguagem realmente afeta as coisas. Eu preciso fazer teste de significância. O teste de significância é feito de forma muito semelhante ao que a gente viu anteriormente, só que eu tenho aqui, como você lembra, eu tenho um grau de liberdade um pouco diferente aqui do que eu tinha antes, porque eu tenho blocos, tá? Já que eu tenho alternativas e blocos, eu tenho não só um SSA, mas um SSB, um SSE, e, portanto, eu vou ter um MSA, um MSB, um MSE, um mean square das alternativas, o mean square dos blocos, o mean square dos erros, e, mais uma vez, me interessa a mesma coisa que a gente viu antes, me interessa saber a relação entre a variância que é devida às alternativas, comparado com a variância que é devida aos erros. É bem alta. Eu tenho realmente muito mais variação nas alternativas. A gente viu que a relação entre esses dois, ela vai ter que ser comparada com um valor crítico que vem da tabela F, da métrica, que a gente chama métrica F, que é a métrica que é usada para comparar duas variâncias. A estatística nos diz isso, e o grau de liberdade que a gente vai usar aqui vai ser A-1 graus de liberdade no numerador, A-1 vezes B-1 no denominador, e com isso podemos fazer nosso teste de significância. Vamos lá. Colocando números. Nós temos aqui variação total, 129, ela foi explicada parcialmente pelas alternativas, pelos blocos, pelos erros. Aqui estão os graus de liberdade para cada uma desses valores. Aqui está a média, né? 38,5 dividido por 3 dá isso, e 82,5 dividido por 3, que são os graus de liberdade, dá 27,5, e aqui 0,889. Se eu dividir 12,8, que é o MSA, dividido por 0,889, que é o MSE, eu tenho o valor 14,4. Na minha tabela, se eu olhar a tabela F com 95%, o alfa 5%, 3 graus de liberdade no numerador, 9 no denominador, o valor é 3,86. Como 14,4 é maior do que 3,6, eu posso rejeitar minha hipótese nula. A hipótese nula diz que não tinha diferença nenhuma entre as alternativas, e aqui eu posso dizer, tem diferença entre as alternativas. Agora, olha só que bacana aqui. Aqui eu estou repetindo minha análise sem blocagem. Se eu não tivesse usado blocagem, o que aconteceria? Então, você vê que eu tenho a mesma variação total, eu usei os mesmos programadores, tudo igual, os mesmos dados, só que eu não tentei retirar
a variação devido aos blocos. A variação devido às alternativas é a mesma, só que agora todo o resto ficou para os erros. Eu não retirei dos erros aqui a variação devido aos blocos, e aí está o problema, justamente por isso que a gente usa blocagem, para poder dizer quanto é que os blocos explicam para poder remover dos erros, mas aqui está tudo aqui dentro. Então, eu vou calcular agora da mesma forma o meu MSA, eu vou calcular meu MSE, e dividir um pelo outro me dá 1,70, só que agora 1,70 não é maior do que 3,86, e eu não posso rejeitar minha hipótese nula. Minha hipótese nula é mantida. Se ela é mantida, significa não tem diferença entre as linguagens. Por quê? Porque as diferenças que realmente existem, elas estão sendo mascaradas pelas diferenças dos programadores, e a gente só saca isso se a gente remove esse ruído através da blocagem, como a gente acabou de ver. Continuando. Agora que eu sei que existe diferença entre as linguagens, eu gostaria de saber, e aí, quais são diferentes? Eu quero com a comparação para saber qual é a melhor. É A, é B, é C, é D? Como é que eu comparo elas entre si? Eu posso usar contrastes, como fizemos para o design de um fator sem blocagem. Eu não vou fazer todos os detalhes aqui, nós podemos usar contrastes, e o resultado é o seguinte, não há diferença entre A, B, C, as linguagens A, B e C são estatisticamente, a hipótese nula de que essas coisas são iguais se mantém, mas nós podemos verificar que D é realmente diferente das demais. Bom, finalmente tem 3 assuntos que ainda precisariam ser feitos para terminar a análise de designs com blocagem, mas que eu não vou fazer aqui. Vocês podem ver nos livros de Juristo, por exemplo, isso é bastante bem coberto. Eu não vou cobrir o caso aqui de blocagem com mais de uma variável de blocagem. Eu não vou falar de blocos não balanceados. Um bloco não balanceado é quando você tem, por exemplo, tem um programador que acabou, em vez de fazer pegar 4 linguagens em 4 projetos, ele só pegou 3. Então, faltou um dado. O número de observações por bloco não é igual. Então, tem que alterar um pouco a análise para fazer isso. E também blocos incompletos. Blocos incompletos são blocos que são balanceados, quer dizer, cada bloco tem o mesmo número de observações, mas o número de observações não é igual ao número de alternativas. Nem toda alternativa é considerada. Então, é possível fazer análise para esses casos e se você tiver que fazer algo assim, por favor, veja um livro de estatística, por exemplo, um livro de Juristo cobre esses casos. Muito obrigado.